Muito bem, pessoal. Bem-vindos, bem-vindas à nossa sexta aula do nosso curso de História do Estado de Israel, do podcast do lado esquerdo do muro. Ok? Como vocês sabem, sou João Miragaia e esse é o nosso, enfim, nosso curso sobre a atualidade israelense, sobre desde o processo de formação do Estado de Israel até os dias atuais. E agora a gente está se aproximando muito dos dias atuais. Estamos entrando basicamente nos últimos 20 anos, né? E essa aula ela dá conta da primeira década do ano 2000, mais ou menos. E a gente no último encontro a gente foi até o início da segunda intifada, e agora a gente vai discorrer um pouco sobre esses processos que aconteceram nesse momento, até que a gente chegue no ano de 2009, quando o Netanyahu voltou ao poder, enfim, e a gente tem um novo contexto adiante. Sem mais delongas, vamos começar. Enfim, a segunda intifada. Ok? A gente vê aí a foto do Ariel Sharon na Cidade Velha, né? Ali atrás dele é o Monte do Templo, a Esplanada das Mesquitas, né? Depende do ponto de vista como cada grupo se refere a essa região, que é basicamente onde fica a Mesquita de Al-Aqsa e o Domo da Rocha, que são locais sagrados para o Islã, e onde ficava o grande templo sagrado, pelo menos o segundo templo sagrado, o templo enfim, de Esdra e Neemias, e posteriormente reformado pelo rei Herodes, que foi destruído pelos romanos no ano 70 da Era Comum. A gente ainda tem, por exemplo, o muro ocidental, o Muro das Lamentações, como a gente conhece em hebraico, Kotel Ma'aravi, e o Kotel Adromi, né, o muro ocidental, e o muro do sul, que era uma parte externa do templo, ainda de pé, né? E alguns resquícios do templo ainda existem. Alguns deles, por exemplo, estão até hoje dentro da Mesquita de Al-Aqsa, né? Simplesmente, quando a região foi conquistada pela expansão do Império Árabe, eles enfim, chegaram até essa região e, segundo as tradições islâmicas, dali Maomé subiu aos céus num animal alado, que alguns creem que é um cavalo alado, e depois retornou. E essa região o Corão se refere a essa região como a ponta, em árabe Al-Quds, que os árabes, que a população árabe muçulmana se referiu posteriormente a ela como Jerusalém, onde o Corão interpreta, onde pelo menos as interpretações do Corão dizem que é Jerusalém, o que faz com que Jerusalém, em especial a Mesquita de Al-Aqsa e o Domo da Rocha, sejam considerados pela religião muçulmana o seu terceiro lugar mais sagrado, só perdendo para a Caaba, em Meca, e pela Mesquita de Medina, que foi justamente a cidade onde nasceu o Maomé, o grande profeta da religião islâmica. Enfim, a gente vivia um momento de tensão após o fracasso dos acordos de Camp David II entre o primeiro-ministro israelense Ehud Barak e o líder da autoridade palestina Yasser Arafat. Enfim, o Ariel Sharon despontava como líder da oposição nesse momento, ele já era o líder da oposição e já era o líder do Likud, do maior partido da oposição, e com um ato de provocação, o Ariel Sharon decidiu usar sua imunidade parlamentar e subir à esplanada das mesquitas. A gente vê um monte de seguranças em volta dele, o que foi entendido pela população palestina como um ato de provocação, que foi a gota d'água que entornou o copo para começar a segunda intifada. Ok? Agora, a gente tem que ter em consideração uma coisa. A segunda intifada, a diferença da primeira, ela não foi um movimento exatamente espontâneo. Antes da segunda intifada, diversos atentados já estavam sendo realizados, e muito mais do que os próprios atentados que realmente ocorriam, diversas tentativas de atentados aconteciam diariamente, especialmente por parte do Hamas, mas não somente, tentando, com o objetivo de boicotar as negociações pela criação do Estado palestino nas fronteiras de 67, mais ou menos, que era a proposta do Ehud Barak em Camp David II. O Hamas, como a gente sabe, é contrário à criação de um Estado palestino que não seja em toda a Palestina histórica, como eles se referem à região, né? E, nesse momento, o Ariel Sharon também era contrário aos acordos de Camp David II, foi um ácido, feroz crítico aos acordos de Oslo. Ele também estava presente nos discursos enfim, fatídicos da Praça de Sion, em Jerusalém, onde levantaram um caixão com o nome do Rabin, onde gritaram morte ao Rabin, onde levantaram cartazes
do Rabin vestido de soldado da SS, não era só o Netanyahu, o Sharon também estava lá. Inclusive, por isso, a esposa do Rabin, a Lea Rabin, se recusou a cumprimentar o Ariel Sharon e o Benjamin Netanyahu no enterro do Rabin, né? Os dois, no caso, a gente já acaba botando o Sharon do lado nessa história, mas ele também estava presente em todos esses momentos. E o Sharon, como um ato de provocação, sobe a esplanada das mesquitas. Seu objetivo era dizer: isso aqui também é nosso, e por isso eu vou subir aqui. Naquele momento, não era comum que judeus subissem a esplanada das mesquitas. Hoje em dia enfim, é permitido, inclusive é uma entrada específica pelo bairro judaico para subir ali ao local e para visitar. São horas específicas do dia que você pode entrar lá. É a única entrada que tem, enfim, controle de metais e que tem um controle de segurança muito grande. Seguranças armados, por exemplo, não podem entrar lá. Obviamente, quem faz a segurança do local é a polícia israelense, mas, por exemplo, o controle de metais só tem do lado judaico, não tem do lado árabe, né? Quando o Netanyahu tentou colocar do lado árabe, o tamanho do protesto ali foi tão grande que ele teve que desistir. Mas, enfim, são parênteses. O Sharon, no caso, sobe ali, e aí começa o que a gente entende hoje em dia como a segunda intifada, que é uma mescla entre um protesto popular palestino, né, com ações organizadas. E segundo Israel, nesse momento, organizadas pelo próprio Arafat, né, e pela Brigada de Mártires de Al-Aqsa, que é o grupo armado do movimento Fatah, que é o partido político do Arafat, que até esse momento ainda realizava atentados terroristas. E a terrorismo eu me refiro a ações deliberadas contra civis, sem distinção por parte dos executores da ação de vestimenta ou, enfim, de qualquer sinalização que mostre que eles são um grupo armado, né? Basicamente, esse é o conceito que eu uso de terrorismo, né? Que é que é grupos que se mesclam entre a população civil local e que executam ações com objetivos políticos que envolvem também enfim, ataques a populações civis. Não só ataques a populações militares. Por exemplo, grupos de guerrilha, que não são exércitos regulares, eles têm como objetivo especificamente alvos militares, né? E eles também costumam trajar, enfim, uniformes para que se separem da população civil. Eles não querem causar danos à população civil, nem do inimigo, nem à sua própria. Eles se preocupam com a população, com a própria população civil, né? E com a do inimigo também. Então é um movimento que é considerado muito mais legítimo do que o terrorismo. O terrorismo é considerado um crime de guerra, inclusive. Sobre isso a gente tem muito o que falar, mas não é o momento sobre o qual a gente vai falar. Enfim, a gente vê ações aí do Hamas, através do seu grupo da Brigada Al-Qassam, da Brigada de Mártires de Al-Aqsa, que é o grupo armado do movimento Fatah, que até hoje existe, mas ele não executa ações terroristas há muitos anos, e de outros grupos menores, como o grupo armado da FPLP, que é a Frente Popular pela Libertação da Palestina, e etc. A Jihad Islâmica, nesse momento, ainda não existia. Enfim, existiam embriões, que eram grupos muito pequenos. Enfim, a gente tem a morte de um colono em Nitzanim, está escrito errado, Nitzanim é, enfim, um bloco de assentamentos que existia, é um assentamento que existia dentro da faixa de Gaza. Okay? A visita do Sharon no Monte do Templo, também como uma resposta, a direita israelense costuma apontar como respostas aos ataques terroristas mais assentamentos ou atividades, enfim, mostrar, ó, cada atentado que vocês fazem, a gente constrói outro assentamento, que segundo eles é uma resposta sionista ao terror, né? E à negação do sionismo. Enfim, tem grupos que discordam, né? Não precisa nem dizer que eu não concordo nem um pouco com essa visão, mas enfim. Fracasso das negociações de Camp David II, né? O Barak e o Arafat negociam e não chegam a um acordo, como a gente viu no último encontro. E aí a gente tem uma escalada de violência, com atentados terroristas palestinos, grandes ações do Tzahal, do exército de Israel, manifestações públicas violentas em Israel, e aí a gente tem o fim do ano, no caso o ano de 2000, dessa maneira, com 51 palestinos e 8 israelenses mortos. E aí, em 2001, a gente tem a eleição, como a gente viu na aula passada, somente para o Poder Executivo, que foi o que aconteceu em 96, em 99 e em 2001, quando o Sharon é eleito. Ele se recusa a negociar com o Arafat, suspende enfim, as negociações em Taba, e aí a segunda intifada ela entra no seu estágio mais intenso. Em 2001, foram 469 palestinos e 199 israelenses mortos, né? Em ações terroristas, em ações do exército
enfim, todo tipo de movimentação. Era uma época muito violenta aqui. Em 2002, a escalada aumentou. A gente teve episódios de muita violência em Jenin, em Belém. Né? Em Jenin é um caso que foi a primeira vez que Israel foi acusado de genocídio, né? Quando houve uma ação em Jenin, que foi considerada uma chacina, um massacre. Enfim, os números eles são muito destoantes, porque inicialmente Israel falava em 40 mortos, os palestinos falavam em 500. Não foi nenhum nem outro, mas foram mais de 100 mortos num espaço físico muito pequeno, no campo de refugiados de Jenin. Em Belém também houve uma ação muito, muito violenta do exército israelense ali, segundo, enfim, a narrativa do exército para conter o terrorismo. E a gente teve um atentado no Parque Hotel em Netânia, onde se comemorava a festividade de Pessah, com mais de 40 mortos israelenses. Explodiram um andar inteiro do hotel. O Arafat, então, ele foi cercado no seu quartel-general em Ramallah pelo exército israelense. O Sharon ordenou que o Arafat fosse cercado ali. Ele não podia sair dali. Ele tinha que ficar o tempo inteiro no seu quartel-general. Instituiu toque de recolher em toda a Cisjordânia e na faixa de Gaza. E usou, ao contrário da primeira intifada, a força aérea, a marinha e a cavalaria de maneira regular para conter os grupos palestinos. E, obviamente, que a população palestina também foi gravemente afetada por isso. E ele lançou início a Operação Homat Magen, que é Muro de Proteção, né? Que, entre outras coisas, né, ele desejava isolar os territórios palestinos e também construir um muro de separação entre o que ele considerava território israelense e o território palestino. Obviamente que esse não era um muro que delimitava, bom, a partir daqui vai ser o Estado palestino e aqui Israel, não exatamente. Era um muro de segurança, enfim, que os palestinos se referem a ele como o muro da vergonha, o muro do apartheid, ou o que quer que seja, que de fato ele tem esses efeitos, a gente vai falar sobre eles, mas era um muro com objetivo de segurança para evitar infiltrações de terroristas dentro de Israel. O muro, hoje em dia, ele corresponde a 30% da fronteira israelense com a Cisjordânia, né, da linha verde. O muro não segue exatamente a linha verde, ele separa populações palestinas, inclusive. Dentro de Jerusalém, o muro circula em alguns momentos. O campo de refugiados de Shuafat, por exemplo, ele é dividido pelo muro, né? O bairro de Shuafat é dividido pelo campo de refugiados de Shuafat. Tem famílias que foram separadas. Tem partes do muro que estão dentro da linha verde israelense e partes que estão dentro da parte palestina da linha verde. Enfim, e outras partes elas têm cercas atualmente. O muro ele basicamente ele separa grandes concentrações de populações civis palestinas. O muro, por exemplo, ele corta as cidades de Qalqilia e de Tulkarem, que estão muito próximas a populações urbanas israelenses. Qalqilia está muito próxima a Kfar Saba, Tulkarem está muito próxima a Netânia. Então, ali você vê o muro muito claramente. O muro está ali em Belém, separando Belém e Beit Jala do sul de Jerusalém. Mas, por exemplo, Jerusalém Oriental não é cortada pelo muro, né? Os bairros judaicos de Jerusalém Oriental. O muro passa também pela região de Pisgat Ze'ev, no norte de Jerusalém. Algumas regiões a gente tem o muro. Ainda faltam 3 bilhões para você concluir o muro em toda essa região. E é um dilema, porque a extrema-direita israelense ela foi contrária à construção do muro. Por quê? Porque quando você constrói um muro, você separa dois territórios. E eles não querem separar esses territórios, né? Eles querem que toda essa região seja o Estado de Israel. Então, eles entenderam que o muro foi mais ou menos traçar as fronteiras do Estado de Israel para o Estado palestino, ou para alguma coisa palestina que não é um Estado, mas que futuramente vai vir a ser. E eles foram contrários. Do mesmo jeito que a esquerda israelense foi contrária, não a esquerda mainstream, não o o Partido Trabalhista apoiou a construção do muro, mas, por exemplo, outros grupos sim, porque disseram que a gente não deve construir a nossa relação com os palestinos a partir de muralhas que nos separem, e sim da cooperação. Não precisa dizer que foram votos vencidos, ainda mais no contexto da Segunda Intifada, uma época muito violenta, e o muro foi construído, e ele existe até hoje, não em toda a região, inclusive ele tem espaços que a gente sabe que há buracos na cerca, especialmente, não no muro, né? Por exemplo, no norte, né, no noroeste da Cisjordânia, onde fica próximo de Jenin, e da cidade árabe israelense de Al-Fahim. A gente sabe que ali tem um buraco, que palestinos entram em Al-Fahim e israelenses, árabes israelenses especialmente, entram em territórios palestinos e vão até Jenin, porque aquilo enfim, é uma maneira do Estado fingir, fazer vista grossa, deixar com que palestinos entrem legalmente para trabalhar, que israelenses entrem e comprem e bombem a economia palestina com um pouco mais de dinheiro, e que você, enfim, não crie tensões, né? Você faz vista grossa para que não tenha grandes tensões. Ou trabalhadores palestinos que
que teriam que passar por checkpoints e ficariam 2 horas na fila, que cortam o caminho passando pelo buraco ali, o exército finge que não vê. No fim das contas, a inteligência tem alguma ideia de quem está entrando, quem não está entrando, então, basicamente, esses buracos na cerca acabam sendo de utilidade para os dois lados. Mas o muro começou a ser construído aí, e foi uma operação de mais de 2 anos, porque a operação não é só de construção do muro. O muro também tem um sentido metafórico, a operação muro de defesa, que é um sentido de agora a gente vai estabelecer uma divisão muito grande entre nós e os palestinos, porque a situação está insustentável. Até a segunda intifada, 500 mil palestinos entravam em território israelense todos os dias para trabalhar. A partir da segunda intifada, durante a segunda intifada, 50 mil palestinas entravam em território israelense para trabalhar. Isso quer dizer o quê? Que diminuiu para um 10% do total, okay, do que entravam, o que afeta gravemente a economia da Cisjordânia e mostra como a relação entre os dois povos começa a diminuir drasticamente. Cada vez menos israelenses vão ter convívio com palestinos, cada vez menos palestinos vão ter convívio com israelenses, cada vez menos palestinos vão aprender hebraico, e cada vez mais você se distancia da outra população, em todos os aspectos, tanto no aspecto profissional, quanto no aspecto do diálogo, quanto no conhecimento, como entender o que ele está passando, quanto, enfim, todo o resto do que vocês podem imaginar cortado a partir da segunda intifada, e isso jamais vai ser recuperado. Enfim, então, algumas imagens da segunda intifada, basicamente. O desemprego nos territórios chegou a 50%, mais 60% dos palestinos se encontram abaixo da linha da pobreza. Israel congelou o repasse de impostos aos palestinos, que nem está fazendo atualmente, em 2024. Teve um dano de 1 bilhão e 100 milhões de dólares na economia israelense, né? Perdão, na economia palestina, que tinha um PIB de 4,5 bilhões de dólares, imagina o tamanho do impacto. A economia de Israel também foi fortemente abalada pela intifada. Em 2003, o crescimento foi negativo, de menos 0,6%. O turismo foi a atividade que mais sofre, é sempre essa, atualmente também. E o impacto da segunda intifada na economia israelense foi de 35 a 45 bilhões de dólares, para um PIB que naquele momento era de 122 bilhões de dólares. Ou seja, um impacto muito grande na economia. Em fevereiro de 2004, Israel executa o Sheikh Ahmed Yassin, o líder espiritual e fundador do Hamas, né? Julgando que ele era, enfim, estava por trás de vários atentados. O Hamas não tinha o tamanho que tem hoje, não tinha a importância que tem hoje. Vai lembrar, o Arafat era vivo. O Arafat, se ele não era exatamente um consenso, ele era inegavelmente a grande liderança palestina, apesar da oposição do Hamas. E naquele momento, enfim, o Hamas era um grupo que atacava Israel pelas costas do Hamas, do Fatah, do Arafat, não exatamente pelas costas, né? A inteligência israelense detectou vários momentos que mostravam que o Arafat sabia de determinados atentados e, às vezes, repassava dinheiro para o braço armado do Fatah também. Então, às vezes, as coisas eram coordenadas, inclusive, mas existia uma disputa. O Fatah tinha o receio de que o Hamas pudesse crescer, e o Arafat, ao mesmo tempo que ele colaborava com o Hamas aqui e ali, ele também atuava contra o Hamas aqui e ali e colaborava com a inteligência israelense para que o Hamas fosse afetado. Isso diminuiu durante a segunda intifada. Em 2013, a gente teve eleições, okay? E o Ariel Sharon venceu as eleições. E ele, logo depois de vencer as eleições, logo depois não, alguns meses depois, ele anunciou o plano de retirada de Gaza. Ou seja, ó, uma das coisas que eu vou fazer para a gente resolver esse problema, além de construir um muro, é me retirar da faixa de Gaza. Que foi um grande choque em Israel. E a gente vai chegar lá. Okay? Em 2005, que foi o último ano da intifada, mais ou menos, a gente teve um saldo total de 4.995 mortos, sendo 3.858 palestinos e 1.022 israelenses. Foram mais de 3.000 casas palestinas demolidas e 800 delas demolições administrativas, ou seja, sem que a justiça ordenasse essa demolição. Que o exército toma uma decisão administrativa enfim, depois você explica para a justiça, né? Aí um enterro de um membro importante do Hamas, e aí um checkpoint, né, que vários foram estabelecidos nesse momento com as barreiras. As eleições de 2003 levaram Ariel Sharon ao poder com uma grande votação, com 38 cadeiras, né? O Sharon era, aos olhos dos israelenses, a única pessoa que tinha força suficiente para enfrentar o Hamas. O Partido Trabalhista também elegeu um general como seu líder, no caso, Amram Mitzna. O Mitzna, ele não era um sujeito tão carismático, não conseguiu abarcar esses votos, né? E acabou que o Partido Trabalhista teve metade das cadeiras do Likud, nessa menor votação da história.
A gente vê o surgimento do partido Shinui, coordenado pelo Tomi Lapid, que é o pai do Yair Lapid, atual enfim, líder da oposição de Israel, líder do partido Yesh Atid, né? Era um partido que apresentava principalmente a bandeira do laicismo, né? O Shinui antigo tinha se juntado ao Uratz e ao Mapam na criação do Meretz, e agora ele se independentiza, volta como um partido de centro liberal, cuja principal bandeira era a separação entre religião e Estado, e consegue 15 cadeiras, né? Ou seja, a intifada era muito relevante, mas também era importante para parte grande da população israelense a separação entre religião e Estado. A União Nacional é um movimento de extrema-direita, que alcança 7 cadeiras, para ver como a segunda intifada influencia a situação, e o Meretz, por exemplo, que se une com outros micropartidos no Yahad Leisha Democrática, tem somente 6 cadeiras, perde 4 cadeiras em relação às últimas eleições, tem uma grave crise, né? E se mostra também o enfraquecimento da esquerda. Aí a gente tem o Mafdal, que é o Partido Sionista Religioso, com 6 cadeiras, o Judaísmo Natural, o Partido Ultra-Ortodoxo Ashkenazi, com 5 cadeiras. Eu pulei o Shas ali em cima, perdão, com 11 cadeiras. Também teve uma queda, mas ainda assim se manteve forte. A gente tem o Hadash, que concorreu junto com o Tal, que também tiveram 3 cadeiras ali, não foram tão fortes. O partido Amerhad, com 3 cadeiras, que era um partido de esquerda, ligado à Stadrut Ovdim, a Organização dos Trabalhadores. O líder era o Amir Peretz, a gente vai escutar falar sobre ele daqui a pouquinho. O Bala, do Partido Nacionalista Árabe, com 3 cadeiras. O Israel Baliá, o partido criado pelo Natan Sharansky, que era um refusing, um imigrante da ex-União Soviética, tem 2 cadeiras. Futuramente esse partido vai se juntar ao Likud. E o RAM, partido islamista muçulmano, com 2 cadeiras, né? Então, o Amarhad ele vai se juntar com o Partido Trabalhista e o Israel Baliá vai se juntar com o Likud, que o Likud vai passar a ter depois 40 cadeiras e o Partido Trabalhista vai passar a ter 21 cadeiras. Mas, enfim. E aí a gente não tem mais governo de união, o Likud forma o governo com o Shinui, com o Mafdal e com os partidos, enfim, com outros partidos da base, com o Israel Baliá, obviamente, e a gente tem um governo de direita, apoiado por um partido de centro, no caso, que é o Shinui, para o espectro israelense seria considerado um partido de centro, em outros lugares do mundo seria considerado um partido da direita liberal, e o Sharon agora pode tocar o governo da maneira como ele achar melhor, sem influência do Partido Trabalhista. Por exemplo, Netanyahu, o Benjamin Netanyahu agora assume como ministro das Finanças do Ariel Sharon e toca para frente uma reforma na economia de cunho totalmente neoliberal, né? Enfim, a gente vai chegar lá também. Enfim, e a gente tem o fim da segunda intifada, aqui o Arafat já doente com a sua esposa, ele vai para Paris, no fim. Esse aqui é o Mahmoud Abbas, ou Abu Mazen, né? Na cultura árabe, as pessoas são chamadas pelo nome do filho, né? Então, Abu Mazen significa pai de Mazen. Na sociedade palestina, o Mahmoud Abbas ele é conhecido como Abu Mazen. Em Israel também, né? Mas no exterior ele é conhecido como Mahmoud Abbas. Então, se eu me referir a ele como Abu Mazen, entendam que a gente está falando desse sujeito aqui, do Mahmoud Abbas, que é, no momento, o primeiro-ministro palestino e que vai assumir a liderança palestina daqui a pouquinho. Aqui o Ariel Sharon, e aqui vocês veem um atentado em Tel Aviv, né? Uma explosão aí com muitos mortos, enfim, o pessoal do Zaka, né? do controle que vai ver e chega depois para recolher os corpos presentes ali. Enfim, a construção do muro de separação, o Conselho Internacional de Justiça considerou o muro ilegal, uma vez que ele adentra territórios que, de acordo com as fronteiras de 67, eles seriam parte de um território onde Israel deveria ter se retirado, e Israel segue ocupando, né? Então ele promove uma separação que não obedece à linha a qual Israel deveria se subordinar. Enfim, mas isso não mudou absolutamente nada no fato de que Israel construiu o muro. O Mahmoud Abbas assume como primeiro-ministro Yasser Arafat, e no fim de 2004, muito próximo à data da morte do Rabin, morre o presidente da Autoridade Palestina, Yasser Arafat, e causando um vácuo muito grande. Ele foi levado para a França para ser tratado lá, ele foi liberado para sair do seu quartel-general em Ramallah e acaba falecendo em Paris. E o Mahmoud Abbas ele assume interinamente e depois vence as eleições internas ali palestinas para o executivo, e assume como presidente da Autoridade Palestina, cargo que ocupa até hoje, né, há quase 20 anos. Enfim. E aí o Sharon resolve levar adiante o plano de desconexão de Gaza. E nesse momento a gente pode dizer que o Ariel Sharon ele tem uma mudança na sua mentalidade. Ele sempre foi, enfim, o Sharon ele não era tipicamente um sujeito da direita
ideológica, que acreditava que toda a terra tinha que ser dos judeus, a grande Israel. Ele não tinha nenhum apego à religião. Ele cresceu num moshav de esquerda, os pais dele eram pessoas de esquerda. Ele era muito próximo do Ben-Gurion quando ele estava no exército, e ele foi indo para a direita no momento que ele foi vendo que a esquerda começou a se aproximar enfim, da ideia de negociação com os árabes, e ele se aproximou do Likud, inclusive o seu partido foi uma das uniões que formou o Likud, né? Depois ele se separou e depois voltou para o Likud. E ele permaneceu no Likud enquanto ele acreditava que as concessões que a esquerda fazia eram concessões perigosas para a segurança de Israel. Né? Quando o Sharon percebe, tem essa reflexão na sua cabeça de que a ocupação é um modelo que não pode seguir para sempre, ele decide tomar medidas unilaterais para, enfim, afastar Israel dos palestinos, para separar Israel dos palestinos. Ele não confia no Arafat, ele acha o Arafat um terrorista com quem não se pode negociar, ele não conversa com o Arafat, ele disse, inclusive, durante a segunda intifada, que ele se arrepende de não ter matado o Arafat na primeira guerra do Líbano, quando o Arafat estava no Líbano. Ele teve o Arafat enfim, na sua mira e não matou, ele era ministro da Defesa, vale a pena te lembrar disso. Por pressão internacional, os Estados Unidos acreditavam que o Arafat podia ser um negociador palestino, e acabou que eles, enfim, acertaram nessa previsão. O Sharon não matou o Arafat, ele se arrependia para sempre daquilo, mas ele não confiava na liderança palestina, ele considerava a liderança palestina apoiadores terroristas, e, enfim, e não queria negociar nada com eles, mas também não queria que Israel permanecesse ocupando os territórios palestinos, porque achava que aquilo não era razoável. Né? Não que ele tivesse grande apreço pela população palestina, mas ele entendia a ocupação como uma coisa cruel e ruim para Israel também. E ele passou a entender isso durante a segunda intifada, quando ele, ao mesmo tempo, ele dava golpes muito violentos aos palestinos, inclusive à população civil, mas, por outro lado, ele entendia que aquilo não podia continuar daquele jeito. Então, a construção do muro era uma maneira de dizer: a gente vai se separar de vocês, e se vocês não querem o Estado lá que o Barak ofereceu, então que se dane, vocês vão ficar com o que vocês têm aí, com essa relativa autonomia, e não me importa. Né? E, por outro lado, ele disse o seguinte: em Gaza, eu não vou construir um muro, porque em Gaza tem só 8.000 colonos, 7.500, né? Eu vou retirar esses colonos daí, vou retirar o exército, e eles que se virem ali. Porque eu não quero ficar gastando, não quero ficar investindo não sei quantos milhares de soldados para proteger esses 7.500, 8.000 colonos ali. Não me parece razoável. Eu vou tirar todo mundo e pronto, eles que se coordenem ali, problema deles. Na Cisjordânia é um pouco mais complicado, mas a mesma decisão que ele tomou para Gaza, ele também tomou para o norte da Cisjordânia, para a região da Samária. Os assentamentos mais isolados da Samária, não os maiores, mas os mais isolados, ele também meteu na mesma lei, na lei da desconexão, Hoket Natkut, para que fossem evacuados. E, com essa medida, o Mafdal, que é o Partido Nacionalista Religioso, abandona a coalizão, o Sharon continua tendo maioria, até porque o Partido Trabalhista entrou na coalizão para dar suporte para o Ariel Sharon para poder seguir com o plano de desconexão, e a proposta é aprovada por 59-40. Né? Ou seja, passa em primeira leitura o plano de desconexão, okay? E no dia 3 de maio. O gabinete aprovou custos no dia 11 de abril, né, de 2005, e no dia 3 de maio ele aprova totalmente. A discussão já tinha começado em 2004. Okay? Enfim, fim da segunda intifada, o Abbas vem seleção executiva, aqui o muro, né, como vocês podem ver, uma parte dele pelo menos. Okay? E aí, o que acontece? Desconexão e surgimento do Kadima. Aqui está escrito Israel Rotzah Kadima, Israel quer ir adiante, né? Kadima é o nome do partido, que significa adiante. E aí, o que aconteceu? O Sharon decidiu que ele vai retirar Israel de Gaza. Ele fala o seguinte: ó, eu vou levar isso para as internas do Likud, do meu partido. Eu tenho muita popularidade. Se o Likud aprovar, eu vou com isso adiante. Se o Likud rejeitar, eu desisto. Ele leva isso às primeras do Likud. Né? Nesse momento, 59% da população israelense era a favor da desconexão de Gaza e 32% eram contrários. Desconexão, ok? Isso é importante a gente falar. Eu me refiro à desconexão como retirar todos os colonos e todo o exército israelense da faixa de Gaza, para que seja claro. O Sharon convocou as primárias no Likud, as plenárias no Likud, para
votarem sim ou não a favor da desconexão. E 55% dos filiados do Likud que compareceram a essas eleições votaram contra a desconexão. O Sharon perdeu a votação. Só que ele viu que ele tinha maioria parlamentar para seguir adiante com isso. Porque ele tinha muitos deputados do Likud que aprovavam isso, e tinham deputados da oposição e do próprio governo que apoiavam. E aí ele falou, ele fez o que a gente chama de grande Big Bang do Likud, ele rompe com o Likud, ele cria, né, aí a sinagoga de Gush Katif, que era o principal bloco de colônias em Gaza, ele rompe com o Likud, ele cria um novo partido chamado Kadima, leva com ele grande parte dos deputados do Likud, hein? Mas isso, antes dele fazer isso, hein, ele dentro do Likud, ele fala o seguinte: quem está comigo, vem comigo, quem não está, não vai. Hein? E aí, a gente teve grandes manifestações, né, de rabinos no Kotel, que a gente não sabe de quantas pessoas, 770 ou 250 mil pessoas foram se manifestar contra a desconexão, né? O apoio, de repente, caiu para menos de 50%, essas pessoas começaram a usar cor laranja, né, que foram associadas à cor laranja, e aí os apoiadores da desconexão fizeram uma grande manifestação na Praça Rabin, em Tel Aviv, com 150 a 300 mil pessoas, né? E aí o apoio à desconexão cresceu, essas pessoas começaram a usar a cor azul. E os carros aqui tinham fitinha laranja, fitinha azul, para mostrar de que lado eles estavam. E aí, o Netanyahu, enfim, ele se demite, no caso, em agosto de 2005, mas antes de se demitir, ele vota a favor da desconexão. Okay? O que o Sharon faz? Ele não tinha como criar o partido ainda, e quando ele vota, ele fala o seguinte: deputados do Likud, quem está comigo tá, quem não está, não está. E a gente tem aí 11 deputados do Likud, dos 40, que votam contra, que a gente chama de mordim, dos revoltosos do Likud. O Netanyahu, que na retórica ele se opôs à desconexão, ele votou 3 vezes a favor da desconexão. Ele hoje diz que votou a favor porque ele era ministro e era base do governo e não queria perder o cargo de ministro. Enfim, eu não acredito muito nisso, até porque ele se demitiu um pouco depois, né, da desconexão. O Sharon tentou empossar o Olmert como ministro das Finanças, não conseguiu, a coalizão não deixou. Okay? E aí o que aconteceu foi que em 15 de agosto a gente vê começar a desconexão de Gaza, uma parte ela foi pacífica, ela demorou quase um mês, mas ela teve focos de resistências, e outros 400 quilômetros foram tirados da Cisjordânia, e essas pessoas elas passaram por uma situação muito complicada, porque o governo prometeu para eles construção de novos assentamentos, e isso e aquilo, não assentamentos não no sentido de dentro dos territórios, né? Grande parte deles foram reassentados em regiões próximas à faixa de Gaza, mas não dentro da faixa de Gaza. Outros foram para outros lugares do país. Muita gente seguiu vivendo em hotéis, e a indenização que eles receberam do Estado, eles tiveram que gastar porque eles perderam suas propriedades agrícolas e não tinham como plantar e tiveram que usar isso para sobrevivência. Muitos ainda estavam, até pouco tempo atrás, em situação de pobreza, porque, enfim, o Estado não cuidou deles da maneira adequada, né? E essas pessoas tinham que estar em Gaza? Na minha opinião, não. Mas quando o Estado decide colocar essas pessoas ali, e depois decide tirar, o Estado tem que cuidar dessas pessoas minimamente, né? E isso enfim, é algo muito criticável. Não é uma crítica exatamente ao Sharon, porque a gente vai ver o que aconteceu com ele logo depois, né? O Sharon toca adiante a desconexão de Gaza. A gente vê aí a manifestação dos laranjas, né? É, Mithabrim legush kativ, né? Mithabrim é o contrário de itnatkud, de mitnatkim. Nos conectamos, né? Nos conectamos com Gush Kativ. Gush Kativ é o bloco de colônias, que a tradução seria o bloco dos colhedores, né? Aqui outra manifestação dos laranjas, a dictator, o ditador. Animit Saftsef al Kulhem, eu tipo, dou volta em todo mundo, né? Eu engano todo mundo. Gush Kativ e a Shomron, Gush Kativ e a Samária, que é o norte da Cisjordânia, da bandeira de Israel. E aqui as manifestações a favor da desconexão, bandeiras do Partido Trabalhista, do Meretz, né? do Movimento Paz Agora. Manifestações grandes, né? Aí vocês podem ver. E esse adesivo ficou mais famoso, que é o adesivo do Movimento Paz Agora, Shalom Arshav, né? Que está escrito Shea Matzav Hara Hayavim Leit Panot, que é quando a situação está uma merda, a gente precisa evacuar. Enfim, e muita gente tinha esse adesivo colado nos banheiros de suas casas também nessa época, como enfim, uma sátira, mas que pegou muito nessa época. Enfim, e aí a desconexão é tocada, o exército egípcio fecharia a fronteira com Gaza por 6 meses, Israel passou para o Egito nesse acordo
o Tzir Filadélfia, que é o corredor sul, que é a fronteira entre a faixa de Gaza e o Egito, né? Que é um corredor pequeno, de poucos quilômetros, se não me engano, 12 quilômetros, que passa a ser controlado pelo Egito, não mais por Israel. E aí, sobre os colonos, a gente comentou isso, 70%, essa informação não é exatamente correta para hoje, né? Até 2007, menos 60% tinham emprego até 2007, hoje tem 82%, hoje, nesse caso, em 2016, tinham emprego, não consegui encontrar informações para depois disso. O Partido Trabalhista tem primárias, o Shimon Peres perdeu a eleição para o Amir Peretz, okay? Que era o líder do movimento da Estadrut, né? da Central dos Trabalhadores. O Amir Peretz decide sair do governo em protesto às reformas neoliberais que foram tocadas pelo Netanyahu, e aí o Sharon é obrigado a convocar eleições, 2 anos e meio, 3 anos depois de ele ganhar as eleições. O Amir Peretz assume o Partido Trabalhista sem falar muito em conflito. Ele fala mais, ele tenta levar o Partido Trabalhista de novo à época do socialismo e do partido ligado à esquerda na parte econômica. Ele fala de fazer reformas econômicas. Ele tenta também atrair a população de origem oriental, que estava votando na direita já desde os anos 80 em grande número, uma vez que ele é marroquino. Ele foi o primeiro não Ashkenazi a liderar o Partido Trabalhista. Nunca um não Ashkenazi liderou o Likud, né? Isso é importante dizer, até porque o Likud só teve até hoje, em toda a sua história, 4 líderes, né? O Menachem Begin, o Yitzhak Shamir, o Ariel Sharon e o Benjamin Netanyahu. O Partido Trabalhista teve 4 líderes em 3 anos, a gente pode dizer, eles já tiveram, enfim, mais de 15 líderes, se não me engano. O Amir Peretz é o primeiro não Ashkenazi, depois dele a gente vai ter o Avi Gabay também, mas enfim, ele assume a chefia do partido com uma pauta diferente, não está falando em conflito, está falando em melhorias para as condições de vida da população israelense. Vale lembrar que a segunda intifada foi um duro golpe na economia israelense, que estava muito combalida, e esse tipo de discurso fazia eco, especialmente depois que, no meio da crise econômica, o Netanyahu lançou mão de medidas que prejudicaram a população de mais baixa renda, principalmente. 14 dos 40 deputados do Likud são suficientes para criar uma nova legenda. O Sharon cria o partido Kadima. Ele também atrai membros do Partido Trabalhista, por exemplo, o Shimon Peres, que quando perde a eleição para Amir Peretz, vai também para o Kadima. Políticos do Shinui também foi a Dalia Itzik, que era uma importante membro do Partido Trabalhista, o Haim Ramon também, que tinha sido ministro da Saúde, também vão para o Kadima. Então era um partido que era uma mescla do Likud, do Shinui e do Partido Trabalhista. Não era só Likud, né? Ainda que a grande maioria dos membros do Kadima fossem do Likud, e eles se apresentaram como um partido de centro, liderado pelo Ariel Sharon. Aqui um videozinho sobre a desconexão feito pelo Kan 11, que é o canal público. Enfim, são 2 minutos, então acho legal ver. אנחנו לא אויב שלכם, אנחנו נלחמנו אתכם כתף לשכם, אנחנו היינו יחד איתכם, יש פה את המג"ד שלי, אתם לא אויב שלנו, יש פה אויב כמה קילומטרים מפה, כל יום הורג אותנו, איך אנחנו הפכנו להיות האויב ברגע, אז אנחנו אוהבים אתכם, אנחנו רק מבקשים שתאהבו אותנו בחזרה. אנחנו באנו גם בין היתר גם בקיצור לספוג על גופנו את כל הכעס. אין עם זה בעיה, נספוג את זה בצורה מכובדת. אתה תסתכל לי על הילד שלי בעיניים. אתה תסתכל על הילד שלי בעיניים. אתה תוציא אותנו עכשיו מהבית שלנו. אתם תתביישו לכם, כי את כולכם ישפטו מתישהו. איך אותה תגרש אותה? תגרש אותה! איך? אתה חייל גיבור, נכון? איך אותה? עם הדגל הזה! זה דגל! אתם בוגדים בנו! אחר כך מה תגיד לילדים? בוגדים בנו אתם! אתה חמוד, אתה כהונה ציבור. אתה וכל הילדים שלך הם מנוול. אח שלי נרצח פה בעזה, בשביל מה? ותשאלו אותי ככה לא טוב כמו חיה. מה אני נראה לכם כמו כלב? תרבה לך בסיוטים, אתה מוצא את המשפחה אחרי 20 שנה בבית שבנינו במו ידינו! נותנים לו לעשות לכם את זה, איש אחד משגע כל המדינה, כל העם, את כל הצבא, אין! די, זה נגמר, אדוני. ולא ישפר כבודם! ולא ישפר כבודם! ולא לא רוצים לפגוע בחיילי צבא הגנה לישראל!
os números que a gente viu aí são números um pouco diferentes dos números que eu falei, porque tinha gente se somando aí aos evacuados para dificultar a evacuação também, né? Então, moravam lá 7.500 pessoas, mas no fim foram 8.600 evacuados. Como ali na Samária, que moravam 400 e foram 680 evacuados. Então aqui a gente está vendo em amarelo, né, onde ficavam aqui essas bolinhas cinzas eram onde ficavam os assentamentos israelenses, né? Então a gente vê aqui Nissanim, Duganim, Eli Sinai, aí aqui Nitzarim, que era uma colônia bem próxima à cidade de Gaza, né? Aí aqui, por exemplo, a gente tem aqui Han Yunis, que a gente está escutando falar muito ultimamente, que todos esses assentamentos eram muito próximos a Han Yunis, que é o Gush Kativ, que é o bloco de grandes assentamentos, né? Enfim, então aqui tudo muito próximo de Han Yunis e também de Rafah, okay? Inclusive parte da fronteira com o Egito aqui, ó, era de colônias israelenses. Quem dizia que essas colônias protegiam a fronteira, porque, enfim, que é um argumento que os colonos dão, eles não protegiam as fronteiras. Olha onde ficam as colônias. Elas ficavam todas próximas ao mar, né? Senão, elas não evitavam que palestinos viessem até a fronteira e invadissem, né? O que evitava principalmente era a presença do exército, ok? Agora, o exército estava aqui dentro, morriam muitos soldados também por ataques contra eles, como morriam colonos também nesses ataques. Inclusive, até o ano de 2021, a gente tinha tido mais mortos frutos de ataques de Gaza, okay? Entre 2001 e 2005, a gente teve mais mortos israelenses frutos de ataques saindo de Gaza do que de 2005, depois da desconexão, até 2021. Okay? Ou seja, em 3, 4 anos, a gente teve mais mortos do que por 15 anos depois da desconexão, né? Ou seja, a desconexão ela trouxe, de alguma maneira, uma diminuição do número de mortos por ações e saídas de Gaza. Obviamente que esse número ele aumentou, mudou muito a partir depois enfim, do ataque do Hamas a 7 de outubro, sobre o qual a gente vai falar no próximo encontro. Enfim, então esse foi o que aconteceu. O Sharon, ele um pouco depois da desconexão, ele tem um derrame. Ele entra em coma e ele vem a falecer, se não me engano, em 2016 ou 2015, não me lembro em qual ano exatamente ele vem a falecer, mas ele deixa de ser um personagem, né? Ele tem o primeiro evento, ele se recupera, volta, e depois ele tem um segundo evento, e aí disso aí ele entra em coma e nunca mais sai, e enfim. E aí o partido Kadima realiza primárias para ver o que vai acontecer. Ele já tinha conseguido criar o partido. O Ehud Olmert ele vence as primárias contra o Shimon Peres. Outra vez o Shimon Peres perdeu. O Shimon Peres perdeu ali perdeu para Ehud Barak antes, perdeu pro enfim, já tinha perdido todas as eleições que disputou praticamente, perdeu primárias para o Rabin, perdeu primárias, perdeu depois a eleição para o Netanyahu, perdeu a eleição para o Begin, perdeu primárias para o Amir Peretz e perde agora para o Ehud Olmert, que era o ex-prefeito de Jerusalém e tinha sido ministro da Saúde durante o governo Shamir. O Olmert não era uma figura muito imponente, mas era o nome que o Kadima tinha ali. O Shimon Peres ele tinha mais votos do que o Ehud Olmert nas eleições, caso ele fosse candidato, segundo as pesquisas. Mas o Kadima tinha uma maioria de ex-membros do Likud que não se sentiam confortáveis com o Shimon Peres como líder do partido. Então eles votaram no Ehud Olmert e o Ehud Olmert foi quem passou a liderar Israel depois enfim, do derrame do Sharon. A gente vai voltar a falar nisso. Em 2006, em janeiro de 2006, a gente tem eleições para o legislativo palestino. E, enfim, sem o Arafat, né, com grave corrupção da Fatah, fracasso em negociações com Israel, e tudo isso gerou uma perda de credibilidade do Fatah, e o Hamas vendeu a desconexão como uma vitória deles. Olha só, o Fatah está tentando negociar e não conseguiram nada. Desde hoje não conseguiram nada. E hoje, mesmo assim, não foi grandes coisas. A gente conseguiu expulsar os sionistas de Gaza, com base nos atentados. A gente também faz trabalho social, a gente aqui não é corrupto, esse é o discurso do Hamas. Votem na gente, que a gente vai trazer melhorias para a população e vai expulsar os sionistas de toda a terra. E o Hamas vence as eleições com uma diferença pequena, com 44,5% dos votos contra 41,5% do Fatah. Eleições legislativas, é importante a gente dizer, não eram executivas. O Hamas não venceu as eleições para o controle da autoridade palestina, venceu no legislativo. E mesmo assim, não tiveram mais 50%. Só que, na regra palestina, o partido que vence, ele ganha um bônus de tantas cadeiras. Ele não ganhou proporcional exatamente em Israel, que você ganha
um terço dos votos, você tem um terço das cadeiras. Lá não. Lá, se você é o principal partido, você ganha, sei lá, outras 30 cadeiras. Na Grécia também é assim, não é uma coisa específica da autoridade palestina. E o Hamas venceu. E aí Israel automaticamente bloqueou as contas e cortou a ajuda humanitária aos territórios, né? E aqui, enfim, o Ismail Haniyeh, depois de vencer as eleições, discursando na faixa de Gaza, com a foto do Ahmed Yassin, do Sheikh Ahmed Yassin atrás dele. Então aí tá, a coligação de partidos. O Hamas aí teve 440 mil votos, né, contra 410 mil do Fatah. Né? Só que o Hamas teve 74 cadeiras contra 45 do Fatah. O Fatah também ganhou um bônus, né? Porque o segundo lugar também tinha um bônus. Então, o Hamas teria que ter 29 cadeiras, né? Segundo o que eles teriam conseguido pela proporção dos votos. Mas eles tiveram 74. Ou seja, eles ganharam mais 45 cadeiras. O Fatah teria que ter 28 pela proporção dos votos, mas eles ganharam mais 17, eles tiveram 45. Então o Hamas sozinho já tinha mais da metade das cadeiras do parlamento. Ou seja, ia ser impossível o Fatah governar com o parlamento tomado pelo Hamas se não fizesse um governo de união, né? Os outros grupos muito menores, né? Frente Popular pela Libertação da Palestina, 3 cadeiras, a Alternativa, 2 cadeiras, Palestina Independente, 2, Terceira Via, 2, enfim. Não conheço, não sei o que são exatamente esses 3 últimos partidos. A Frente Popular pela Libertação da Palestina é um movimento originalmente marxista-leninista, né? Enfim, que foi parte da OLP, mas eles saíram da OLP em algum momento, por fazer oposição ao fato. Eles foram contrários aos acordos de Oslo, né? E até hoje eles também fazem ações terroristas. Inclusive, parte do 7 de outubro também teve participação ali da Frente Popular de Libertação da Palestina. A Jihad Islâmica, que foi fundada nesse ano, não tem um braço político, eles só têm um braço armado, então eles não disputam as eleições. Mas, enfim, um comparecimento grande à população palestina, relativamente, 74,6%, e o Hamas foi eleito. E aí Israel reagiu. Enfim, Ariel Sharon teve um derrame, a gente teve as eleições aqui, o Amir Peretz, né? Aqui está escrito Nilhamim Beterror, lutamos contra o terror, Menatzrim et Haoni, venceremos a pobreza. Ele falava não só o terrorismo, também a pobreza, né? A gente tem que lutar contra isso. Ele tinha sido prefeito de Sderot, que é a cidade mais próxima à faixa de Gaza, município mais próximo, tem Kibbutzim, tem outros lugares que são mais próximos, mas como município, Sderot é mais próximo. Sderot, se não me engano, está a 5 quilômetros da faixa de Gaza. E a gente tem o Ehud Olmert, o Benjamin Netanyahu, que era o líder do Likud, e o Amir Peretz, líder do Partido Trabalhista, né, que eram os principais, enfim, personagens dessas eleições. Nessas eleições, o que aconteceu foi que o Kadima venceu com 29 cadeiras, o Partido Trabalhista teve 19 cadeiras, que foi uma votação relativamente baixa comparada ao histórico, mas todo mundo sabia que o Partido Trabalhista comporia o governo com Kadima. Então, quem queria o método, quem votou pensando no processo de paz de maneira pragmática, a moda do Sharon, que era medidas unilaterais, se desconectar de Gaza, construir um muro, votou no Kadima. Quem votou pensando em negociações com os palestinos, votou especificamente ou no Meretz ou no Partido Trabalhista, mas o Partido Trabalhista também ganhou muitos votos de eleitores de origem oriental, o que fez com que o Likud caísse para 4º lugar nas eleições, como vocês veem, com 12 cadeiras. E por quê? Porque o eleitorado pobre do Likud viu o Amir Peretz como uma pessoa que lutaria por eles, o eleitorado pobre de origem oriental, né? E o Netanyahu tinha popularidade muito baixa aí também, porque ele tocou reformas que foram muito problemáticas para a população de baixa renda. Okay? E olhem só, por 116 votos, o Netanyahu virou o líder da oposição e não perdeu para o Avigdor Lieberman, que é líder de um partido recém-criado, Israel Nossa Casa, que era um partido de ultradireita nacionalista, ainda mas que falava abertamente e diretamente para a população de imigrantes da ex-União Soviética, em russo, inclusive, na língua russa, que o Lieberman tinha sido assessor do Netanyahu, saiu do Likud porque entendeu que não tinha como crescer dentro do Likud com o Netanyahu, aprendeu muito com o Netanyahu, e aí o que ele fez foi criar o seu próprio partido, e ele quase conseguiu ficar na frente do Netanyahu, e eles assinaram um acordo de preferência que os votos de um iam para o outro, e por isso o Likud teve os votos que sobravam, né, na contagem, e o Likud teve uma cadeira que veio dos votos do Israel Nossa Casa, que também fez com que o Likud assumisse a oposição e não o Israel Nossa Casa. Eu fico pensando o que teria acontecido se esses 117 pessoas não tivessem ido votar, e o Israel Nossa Casa tivesse passado à frente do Likud, se o Netanyahu teria acabado politicamente depois disso, porque parte do ressurgimento dele vem do fato dele ser o líder da oposição naquele momento. E ele no caso, ele
enfim, o Likud perdeu muita força política, mas o Netanyahu conseguiu aproveitar essa posição dele, apesar da baixa popularidade das poucas cadeiras, para reerguer o Likud, né? Mas a gente vai falar sobre isso mais para frente. Então a gente tem também o Shas, que seguiu forte com essas 12 cadeiras. União Nacional e o Mafdal, que é o Partido Sionista Religioso, se juntaram, né? Também é um grupo da extrema-direita religiosa, e tiveram 9 cadeiras. O Mafdal não era exatamente extrema-direita, mas cada vez estava indo para esse caminho. Surgiu também um partido novo aqui, o Partido dos Aposentados, GIL, coordenado pelo ex-chefe do Mossad, Rafael Eitan. Tem dois Rafael Eitan em Israel famosos. Um deles é conhecido como Raful, que é um sujeito ultra-radical da direita, não é esse, no caso, é outro. Enfim, é um sujeito que, enfim, que foi um dos responsáveis, por exemplo, pela captura do Eichmann, né? Se não me engano, foi o primeiro chefe do Mossad, ou pelo menos o que estava vivo até pouco tempo. Tiveram 7 cadeiras, aí os 10 na Torá também 6 cadeiras. O Meretz outra vez teve uma queda com 5 cadeiras. Ramtal, que concorreram juntos agora, 4 cadeiras. Hadash 3, Balad 3, que são os partidos árabes, que agora somavam 10 cadeiras, cada vez mais tem um eleitorado maior votando neles. Enfim, e a gente tem aí um governo de centro-esquerda, mais ou menos. O Meretz não entrou para o governo, mas o Kadima, o Partido Trabalhista, o Shas entraram, né? O Partido dos Aposentados também, enfim, e conseguiram a maioria dessa maneira e tocaram adiante a ideia do Sharon de separação dos palestinos, né? Enfim, mas eles foram interrompidos, né? Eles foram prejudicados pela vitória do Hamas e por outro evento muito relevante, que foi a Segunda Guerra do Líbano. O que aconteceu na Segunda Guerra do Líbano? Em 2006, a gente teve um túnel do Hamas, terroristas do Hamas invadiram uma base militar próxima à fronteira com Gaza e mataram alguns soldados e sequestraram o soldado Gilad Shalit. Hein? E jogaram diversos Kassamim, que são esses foguetes que eles faziam de maneira artesanal. Naquele momento o Hamas não tinha tanta força ali na faixa de Gaza, não tinha rede de túneis. Eles fizeram um túnel bem precário, conseguiram entrar em Israel e sequestrar o Gilad Shalit. E dispararam foguetes contra a população da fronteira com Israel. Isso já acontecia antes da desconexão, okay? Começou a acontecer um pouco mais depois, e Israel começou uma operação chamada Chuva de Verão na faixa de Gaza, okay? Para resgatar o Gilad Shalit e para controlar o envio de foguetes. E nesse evento, 405 palestinos foram mortos. Foi uma operação bem intensa. Foi a primeira operação israelense na faixa de Gaza, mas que foi ofuscada porque no dia 12 de julho, o Hezbollah, uma milícia xiita no sul do Líbano, decidiu fazer um ataque contra Israel para se solidarizar ao Hamas e atacou 2 jipes do exército, com 3 mortos e 2 sequestrados israelenses. E aí Israel começou uma operação no sul do Líbano chamada Operação Justa Recompensa. Israel bombardeou mais de 40 pontos no sul do Líbano e o Hezbollah respondeu com uma chuva de mísseis Katyusha, que eram mísseis russos, né, que estavam nas mãos do Hezbollah há muitos anos, inclusive foram usados pelas forças rebeldes no Afeganistão, pelos talibãs contra os Estados Unidos, por exemplo, e também contra os próprios russos, né, porque anteriormente eles também tinham armamento russo e depois eles acabaram que usaram contra os próprios soviéticos. E o Hezbollah começou com ataques contra bases militares, depois bombardeou populações civis também. Israel bombardeou portos e aeroportos para impedir que o Hezbollah recebesse armas. E a gente teve uma guerra muito intensa, né, com grande destruição no Líbano. Essa aqui é uma imagem da periferia de Beirute, né? Uma guerra bem destruidora. O Líbano tinha terminado em 1990 a sua guerra civil. Enfim, e a situação foi complicada. Esse é o Nasrallah, líder do Hezbollah, que até hoje vive em bunkers, com medo de bombardeios israelenses, né? Enfim, o Hezbollah usa de mísseis C-802 iranianos. Israel ameaçou atacar a Síria e o Irã, né? O Irã ameaçou Israel também. O negócio esquentou. E aí Israel lançou mão da Operação Mudança de Direção, fez uma forte operação no sul do Líbano, que Israel tinha entregado, não sei se vocês se lembram, em 2000, por meio do Ehud Barak, de maneira unilateral para o Líbano, né? Enviou panfletos. Foi a primeira vez que Israel jogou panfletos para a população civil sair desses lugares, porque Israel ia fazer ataques, né, alegando que não queria atingir populações civis, porque a opinião pública internacional, obviamente, se voltou contra Israel, uma vez que o Hezbollah usa das mesmas estratégias que o Hamas de se esconder entre civis, e Israel ataca os grupos terroristas e acaba matando civis também, né, e aí pode discutir se Israel se preocupa com a vida desses civis ou não. Israel alega que sim, né, a opinião pública internacional geralmente não concorda com isso.
E aí esses conflitos geraram centenas de refugiados, centenas de milhares de refugiados dos dois lados. Israel teve mais de 500 mil refugiados, o Líbano teve 1 milhão de refugiados. Todo o norte de Israel foi afetado, estrangeiros foram evacuados. E em 11 de agosto, um pouco mais de um mês depois de começar, perdão, cerca de um mês depois de começar, houve cessar-fogo e o acordo foi que 15 mil soldados da ONU, capacetes azuis, iam ocupar a região do sul do Líbano, do sul até o rio Litani, para controlar, para que o Hezbollah não atacasse Israel, e que Israel aceitou desocupar a região, então, nesse momento. A gente teve mais de 200 mortos israelenses, né? Enfim, esses foram os lugares onde soou a sirene, né? Basicamente, até essa região de 85 quilômetros, a gente teve a sirene soando, né? Muito pouco, mas os principais foram até esse lugar de 55 quilômetros, a gente teve a sirene. Aqui, nessa parte do meio, onde fica Nazaré, Afula, a gente teve muito poucas vezes. E a principal parte afetada foi até 40 quilômetros do sul do Líbano, né? Enfim, que caíram muitos foguetes Katyusha. E aqui em cima a gente pode ver o rio Litani, que é essa linhazinha azul, para quem não fala hebraico, para quem não lê hebraico, que é a região que foi ocupada pelos capacetes azuis da ONU para evitar que o Hezbollah esteja aí. Se é eficiente esse controle desses capacetes azuis? Não, não é. A gente teve momentos de tensão e o Hezbollah está presente ali, sempre teve, e no momento que o 7 de outubro aconteceu, os capacetes azuis da ONU se mandaram dali imediatamente, não tem mais capacetes azuis no momento que a gente está vivendo até agora. Eu estou gravando essa aula para vocês no dia 27 de fevereiro de 2024. Grandes tensões no norte de Israel, no sul do Líbano, os capacetes azuis não estão lá para evitar nada. Enfim, o Hezbollah saiu enfraquecido militarmente, mas o Amir Peretz, que tinha assumido como ministro da defesa do governo do Ehud Olmert, foi seduzido pelo Olmert, por isso ele acabou tendo que renunciar, e aí o Ehud Barak ele propõe primárias no Partido Trabalhista que decide antecipar as primárias, ele volta à liderança e assume ele como ministro da defesa. O chefe das Forças Armadas, Dan Halutz, foi demitido depois da Guerra do Líbano, que foi considerado um fracasso por Israel, porque já não conseguiu destruir o Hezbollah. Enfim, teve um grande efeito econômico e de baixas e muita destruição do norte do país. O Dan Halutz ainda foi acusado de corrupção. 63% dos israelenses queriam a renúncia do Olmert por má conduta na guerra. E a comissão Vinograd considerou a guerra perdida desde o começo, uma comissão interna, e culpou o governo pelos erros da guerra, mas não exigiu renúncia de ninguém, e o Olmert continuou tocando o governo. Ele tinha maioria na Knesset, apesar de ser um governo impopular. Netanyahu começou a atacar muito, o Olmert falou: eu vou consertar os erros aqui, e o Netanyahu fez um discurso muito famoso dizendo que quem destrói não pode consertar, quem tem que consertar é outra pessoa, né? O Líbano teve um crescimento econômico, uma queda no crescimento econômico, estava sendo de 6% ao ano, baixou para 2%. Israel teve um decréscimo de 0,9% na economia. Israel só em 2008 conseguiu trocar os soldados sequestrados, que no caso estavam mortos, né? E eram 3. Israel teve uma perda de 128 soldados e 628 feridos. Foram entre 250 e 700 terroristas mortos e 13 capturados. 44 civis israelenses mortos, 1.479 feridos e 500 mil desabrigados. No Líbano foram 1.191 mortos, 4.409 feridos e 700 mil desabrigados durante a guerra. Chegou um momento que chegou a ter mais de 1 milhão, enfim, mas o número final foi de 700 mil desabrigados. Enfim, foi uma guerra muito complicada para Israel. Agora, guardem esse fato que o Amir Peretz foi ministro da defesa, porque isso vai trazer uma mudança importante daqui a pouco. Enfim, em 2007 a gente tem o que a gente conhece como a Guerra Civil Palestina, ou a guerra Fatah-Hamas. O que aconteceu aqui? O Hamas, ele tentou controlar o poder executivo por ter maioria no legislativo no fim de 2006, e o Fatah não aceitou. E o Hamas exigiu do Fatah o controle da Guarda Nacional Palestina. Nos acordos de Oslo foi estabelecido que os palestinos iam ter direito a uma Guarda Nacional para controlar a violência interna, né? Questões de polícia, basicamente. Uma Guarda Nacional. E o chefe dessa Guarda Nacional é o chefe do poder legislativo palestino. E o Hamas disse o seguinte para o Fatah: ok, passa para a gente aqui a Guarda Nacional, que ela é direito nosso. E aí Israel e os Estados Unidos disseram o seguinte para o Mahmoud Abbas: não faz isso. E Israel disse: olha só, todos os repasses de impostos passam pela gente. Se o Hamas tiver a guarda, pode esquecer esse dinheiro. E os Estados Unidos disseram: a gente doa dinheiro para vocês, constantemente, ajuda humanitária, ajuda de segurança. Se o Hamas tiver o controle da guarda, esse dinheiro vai ser cortado. E aí, o Fatah disse para o Hamas:
não vou dar. E o Hamas, como é que é? Peraí, a gente ganhou a eleição, é nosso por direito, a gente exige isso. E o Abbas fala, eu não vou dar, porque vai acontecer isso, isso e aquilo, e a gente precisa ser pragmático, porque não vai ter condição. E aí, o braço armado do Hamas ataca a sede do Fatah em Gaza. O Fatah se vinga na Cisjordânia e abriu fogo contra a casa do Haniyeh, que era o líder do Hamas e chefe do poder legislativo. E aí a casa do Abbas também sofreu um tiroteio, disparos ali, e a gente tem uma guerra civil. E, enfim, o bicho pega ali, os palestinos se matam uns aos outros, no caso, e o que aconteceu foi que o Hamas tomou do Fatah todas as suas sedes e sedes do governo na faixa de Gaza. Houve muitas mortes. O braço armado do Fatah matou vários militantes do Hamas e expulsou vários outros da Cisjordânia. O Abbas demitiu o Haniyeh do cargo de primeiro-ministro, né, que o primeiro-ministro é dado, enfim, é um sistema presidencialista, mas com poder para o primeiro-ministro também. Dissolveu o parlamento. Israel e o Egito decidiram bloquear a faixa de Gaza, que a gente teve 86 mortos no Hamas, 165 mortos do Fatah, mais de 600 mortos ao todo, porque vários civis morreram, e 1.000 feridos civis. E o fim dessa guerra foi que o Fatah coordena a Cisjordânia até hoje, e o Hamas comanda a faixa de Gaza até hoje. Né? Um grupo expulsou o comando do outro do mesmo lugar. Ah, isso quer dizer que não tem Hamas na Cisjordânia? Tem. Só que eles não são governo. Eles atuam ali, o braço armado, eles têm um braço político que atua ali durante muito tempo na clandestinidade, agora não exatamente na clandestinidade, mas eles não têm cargos públicos. Na faixa de Gaza, a gente tem pessoas identificadas com o Fatah, mas ali é muito mais difícil para o Fatah se criar, porque o controle do Hamas é muito mais severo, enfim, e a situação é muito mais complicada para o Fatah conseguir se desenvolver ali, ainda que a gente saiba que tenham pessoas identificadas com o Fatah e sedes do Fatah atuando na faixa de Gaza. Muito menos do que o Hamas na Cisjordânia. Por exemplo, Hebron é conhecida como a capital do Hamas na Cisjordânia, e Hebron é a maior cidade da Cisjordânia, né? Com 290 mil habitantes, mais ou menos, 300 mil habitantes, uma região metropolitana de 500 mil pessoas. Né? É o maior centro urbano da Cisjordânia, populacional. O que mais aconteceu durante o governo Olmert impopular aí? Agora a gente tem uma situação que é a seguinte. O Olmert enfrentou a guerra do Líbano, está enfrentando os palestinos totalmente divididos, e agora, se a gente quer se separar dos palestinos, se a gente quer fazer uma coisa com eles, como é que a gente faz? Essa é uma grande complicação. O Olmert, ele propõe um plano de realinhamento na Cisjordânia, que é o seguinte, a gente dá para os palestinos territórios territórios soberanos israelenses vazios e anexa parte das colônias, okay? E ele, em 2007, se reúne com o Mahmoud Abbas em Anápolis, nos Estados Unidos, e faz o plano bem inspirado, ainda que não fosse exatamente igual, ao que foi debatido na iniciativa de Genebra, que era dividir Jerusalém, dar para os palestinos 5,9% do território israelense para ficar com 1,9% da Cisjordânia, que 100 mil refugiados palestinos tenham asilo nos Estados Unidos, que o Gilad Shalit voltasse para Israel, presos do Fatah fossem liberados. Okay? E ele, ao mesmo tempo que estava negociando isso, perdão, com os palestinos, ele estava negociando com a Síria também. Okay? E o Olmert, ele quase chegou a fazer um acordo com a Síria, em algum determinado momento no futuro, okay? Que a gente vai falar sobre isso. Só que o Olmert, ao mesmo tempo que ele negociava com a Síria, ele atacou o reator nuclear sírio. E o Netanyahu trouxe essa informação a público, ainda que fosse uma informação secreta e censurada, que tinha sofrido a censura militar. O governo, obviamente, não confirmou, mas não negou. Os sírios também não confirmaram nem negaram, porque confirmar seria ser obrigado a atacar Israel de volta, e os sírios não queriam isso, e negar seria mentira, né? E a gente sabe que é verdade isso, inclusive a censura já não existe mais sobre isso, e já surgiu uma reportagem, o jornal Haaretz fez há 2 anos uma reportagem muito interessante sobre todos os processos de decisões que culminou nesse ataque. Isso é o que a gente chama de doutrina Begin, que Israel não permite que nenhum dos seus inimigos tenham armas nucleares. Não sei se vocês lembram, mas em 81 Israel bombardeou o reator nuclear do Iraque, e em 2007 bombardeou da Síria, e talvez seja questão de tempo até acontecer uma coisa com os reatores do Irã, porque o Irã tem mais de um. E isso aumentou a popularidade do Olmert de 25% para 35%. E depois disso, ele começou a fazer negociações com o Assad. Seguinte, agora você não tem mais como ameaçar a gente, vamos negociar. Tudo isso foi secreto. Né? As negociações com o Assad não aconteceram de verdade. Não aconteceram em público. Né? Só que o Olmert teve diversas acusações de corrupção. Muitas acusações de corrupção.
parte delas de antes dele assumir o governo, parte depois dele assumir o governo, né? Parte que era relacionada à época que ele foi ministro da Saúde, parte relacionada à época que ele foi prefeito de Jerusalém, e parte da época que ele foi primeiro-ministro. Ele foi absolvido na maioria delas posteriormente, em uma delas ele foi condenado. Okay? E aí o Partido Trabalhista diz o seguinte, no caso o Ehud Barak, olha só, do jeito que você está, a gente não vai continuar tipo, com essas acusações. Ele não tinha virado réu ainda, mas quando a polícia israelense e a procuradoria pediram para a conselheira jurídica do governo para o conselheiro jurídico do governo, no caso era um homem, hoje é uma mulher, considerarem as acusações e transformarem o Olmert em réu, o Partido do Trabalho diz o seguinte, a gente não admite essa situação de ter um primeiro-ministro réu, se você já é acusado, você tem que renunciar, e o Olmert renuncia, okay, ao poder e convoca eleições. No momento pré-eleitoral, a gente tem ataques do Hamas contra território israelense, né? Muito parecido com o que aconteceu no Líbano. Israel sai do sul do Líbano de maneira unilateral, sem negociação, sem nada, e o Hezbollah ataca Israel com foguete. O Israel se retira da faixa de Gaza de maneira unilateral, o Hamas passa a controlar Gaza e começa a disparar foguetes, né? Ou seja, não foi um acordo, Israel não levou para lá os moderados, deixou Gaza na mão dos radicais, e o que aconteceu foi que o Hamas respondeu com foguetes, que, né, o Hamas tinha mais liberdade para poder construir foguetes, não tinha presença militar ali nem nada, o Hamas era quem comandava ali, não era o Fatah, okay? Que o Fatah, inclusive, não tinha nem como sustentar a narrativa de que Israel saiu dali por conta de negociações, porque não seria verdade, e aí a gente tem o início da guerra, da Operação Chumbo Fundido, né? Oferet Tetsuká em hebraico, que começou em 2008, em dezembro de 2008 e foi até janeiro de 2009. Foram 3 semanas e um pouquinho de operação. Okay? Vale a pena dizer isso agora. Por que eu comentei sobre as negociações com a Síria? Porque Israel estava negociando um acordo de paz com a Síria, que estava muito próxima de ser executada, segundo muitas fontes. A gente, enfim, a gente não tem ainda documentos que atestem para isso. E quando Israel ataca a faixa de Gaza nessa operação, Israel não avisa o Assad, o Olmert não avisa o Assad. E aí o que acontece é que o Assad fica muito irritado e ele freia as negociações e elas não vão voltar depois. O próprio Netanyahu tinha interesse em continuar essas negociações, até por isso ele faz um discurso histórico, o discurso Bar-Ilan, sobre o qual a gente vai falar no próximo encontro, mas o que de fato acontece é que o Assad ele interrompe as negociações ali, e aí a gente sabe bem o que aconteceu em 2011, no fim de 2010, né, explode a Primavera Árabe, e o Assad está envolvido numa guerra civil até agora, né, há mais de 10 anos, embora ela tenha diminuído essa intensidade, e qualquer possibilidade de negociações com Israel desde então se esvaíram, até porque o Assad nem tem como garantir que ele é o poder na Síria, né? Hoje em dia talvez tenha, mas depois daquilo não, Israel não voltou a negociar com a Síria um acordo de paz, que envolveria a devolução do Golan, das colinas do Golan para a Síria. O Golan seria desocupado militarmente, Israel teria acesso enfim, aos recursos naturais do Golan, principalmente a água, e os assentamentos israelenses que existiam ali seguiriam existindo, perdão, como cidadãos israelenses habitantes do Golan sírio, que viveriam em paz ali os dois lados, né? Isso seria o acordo, os que quisessem ficar lá no caso. Mas a gente está vendo aqui que acontece a Operação Chumbo Fundido, que muita gente no Brasil traduziu como chumbo grosso, não tem nada a ver, que foi uma grande operação feita por Israel na faixa de Gaza, uma grande guerra, um grande massacre também, porque morreu muita gente. Nesse momento, o Hamas não tinha foguetes que chegassem até muito longe, foi a primeira vez que eles conseguiram bombardear Beersheba, mas não chegavam até Tel Aviv, não chegavam até Jerusalém, né? Enfim, Israel rompeu o cessar-fogo que existia desde 2006 por causa do bloqueio israelense à faixa de Gaza, a situação econômica em Gaza estava muito ruim, e lança foguetes Qassam contra Israel. Israel contra-ataca, começa uma maior operação no território ocupado desde 67. E aí, quais eram os objetivos de Israel? Enfraquecer o Hamas, libertar o Gilad Shalit e aumentar a popularidade do governo para as próximas eleições, né? Isso não era dito abertamente, mas a gente sabe que era isso porque as eleições estavam com data marcada. Os objetivos do Hamas eram enfraquecer o atual governo israelense, chamar a atenção em relação ao bloqueio, da atenção global, né? E tentar provocar uma nova derrota militar israelense, como o Hezbollah tinha conseguido fazer em 2006. Okay? O Hamas consegue a segunda etapa, né? Eles conseguiram o segundo objetivo. Eles conseguiram chamar a atenção em relação ao bloqueio. Israel realmente afrouxa um pouco o bloqueio
E Israel consegue enfraquecer o Hamas militarmente, não consegue libertar o Gilad Shalit, embora estivesse muito próximo em algumas situações, e conseguem subir um pouco a popularidade para as próximas eleições. O Olmert não concorre, quem concorre é Tzipi Livni, mas não é suficiente para vencer. Esses são os lugares onde os foguetes do Hamas chegavam. Né? A gente pode ver aqui Ofakim, aqui não aparece Beersheva, mas em Beersheva já chegavam. Né? Aqui está, por exemplo, Rahat, okay? Toda essa região aqui de até 10 quilômetros, né? Que está Sderot, aqui a gente pode ver o Kibbutz Beeri, Reim, onde foi o bosque, né? onde foi a festa, onde houve um massacre, Netiv Arsará também houve um massacre. Tudo isso está a menos de 10 quilômetros da faixa de Gaza. Aqui as pessoas têm 15 segundos mais ou menos para se esconder quando começam a escutar o alarme. Essa região aqui são 30 segundos, onde está Nitzanim, onde está Ashkelon, né, onde está Netivot. E essa região aqui já são, onde está Ashdod, já são 45 segundos, ok? O Fakim, Ashdod, etc. Que estão na faixa dos 30 quilômetros da faixa de Gaza. Beersheva está um pouquinho mais, Beersheva o tempo também são 45 segundos. Tel Aviv, por exemplo, é 1 minuto e 15, Tel Aviv, ou 1 minuto e meio, Jerusalém também, né? Enfim, Israel teve 13 mortos nessa guerra, 3 civis por conta de dos mísseis, né, dos foguetes, e 10 soldados, e 1.300 mortos palestinos, né? Israel diz que eram 600 terroristas, o Hamas dizia que eram 48 terroristas, e 5.000 feridos, mais ou menos, né? O Hamas também falava que eram 1.500 mortos, Israel dizia que eram 900 mortos. Mais de 85% da população israelense apoiou o ataque, inclusive o Meretz, do Movimento Paz Agora, eles só não apoiaram a incursão terrestre, eles apoiaram enfim, a operação que enfraquecesse o Hamas. Enfim, e a gente teve um relatório Goldstone, que era um relatório feito pela ONU. Goldstone é um juiz sul-africano, judeu, que incriminou Israel e o Hamas por crimes de guerra. Depois o Goldstone voltou atrás, ele retirou a culpa a Israel, mas o relatório que ele emitiu era um relatório que incriminava Israel. Né? Aí tá o Goldstone, foi um relatório da ONU, não deu absolutamente nada a isso, mas enfim. A gente teve eleições em 2009, e aí o Netanyahu voltou a se apresentar como um sujeito forte na segurança, Hazak Bebitachon, forte na economia, Hazak Bakalkalá, e porque a economia de Israel começou a florescer durante os anos Olmert, e o Netanyahu apresentou isso como uma vitória, um resultado das suas reformas. E grande parte do mainstream israelense de cunho muito liberal, inclusive o jornal Haaretz, por exemplo, dava razão ao Netanyahu, né? Que essas reformas foram que possibilitaram que a economia de Israel crescesse, cortou custos, isso e etc., liberalizou a economia e possibilitou que a economia israelense crescesse. Há um debate sobre isso até hoje, mas na opinião pública israelense, Netanyahu acabou aparecendo como um bom ministro das finanças que tirou Israel da crise, não no curto prazo, no médio prazo. E que seria a pessoa que devolveria a segurança ao país. Inclusive, ele disse que ia expulsar o Hamas da faixa de Gaza e que ia, enfim, eliminar o Hamas da faixa de Gaza e que ia trazer segurança para as cidades nas fronteiras, como Ashkelon, etc. É o que nunca aconteceu durante o tempo que ele foi primeiro-ministro, a gente sabe muito bem disso, estou dando um spoiler, né? Enfim, o Kadima teve uma cadeira mais que o Likud, né? Teve cerca de 29 mil votos mais que o Likud, que resultou em uma cadeira a mais, né? O Partido Israel Nossa Casa, da extrema-direita nacionalista do Lieberman, teve 15 cadeiras, né? Ficou na frente do Partido Trabalhista, que teve 13 cadeiras, para ver como a questão da paz, né, ficou para trás. E, enfim, o Barak não era um sujeito que apresentava melhoras na economia, então ele também, enfim, o Partido Trabalhista não foi votado por conta disso. O Amir Peretz, ele passou a ser pouco relevante no partido, né? O Shas, aqui em quinto lugar, com 11 cadeiras, enfim, aí os outros partidos que a gente já conhece, né? Um grande enfraquecimento do Meretz, que chegou a 3 cadeiras, né? Muito próximo da cláusula de barreira, que até esse momento era 2,25%. O partido A Casa Judaica, do sionismo religioso, também flertou com a cláusula de barreira, também com 3 cadeiras. Os dois partidos vão procurar se reinventar. O Casa Judaica teve um pouco mais de êxito nisso, né? Enfim, e aí a gente teve essa configuração. A Tzipi Livni, líder do partido Kadima, ela se reuniu com os partidos para tentar formar a coalizão, e o partido Shas pediu para ela 1 bilhão de shekel para as academias rabínicas no orçamento, e ela disse que não. E o Shas foi até o Netanyahu e pediram a mesma coisa, e o Netanyahu disse que sim. O Netanyahu nunca foi, até esse momento, um sujeito muito querido pelos ultra-ortodoxos. Eles, inclusive, preferiam os trabalhistas do que o Netanyahu. Inclusive, o Netanyahu era visto como um sujeito nocivo, porque as reformas que ele tinha feito também prejudicaram as instituições ultra-ortodoxas. E nesse momento, o Netanyahu dá uma reviravolta. Ele entende que o que ele precisa fazer aí
mais do que fortalecer o seu próprio partido, o Likud, okay, é fortalecer os partidos da base e fidelizar, okay, os ultra-ortodoxos e outros partidos que não são o Likud à sua base. E ele consegue trazer o Likud, ele consegue trazer o Shas para o seu lado, e ele consegue trazer o Partido Trabalhista para o seu lado, né? O Barak, por exemplo, entra no governo do Likud como ministro da Defesa. Ele já era ministro da Defesa anterior, ele segue sendo ministro da Defesa, e o Partido Trabalhista tem um grande problema aí, porque ele passa a não ser oposição e a responder pelo que acontece no governo do Likud, né? Mas a gente vai falar sobre isso no nosso próximo encontro. Basicamente, essa foi a Knesset de 2009, que vai iniciar os anos Netanyahu a futuro. E a Tzipi Livni e o Kadima passam a ser oposição, e o partido não vai ter uma vida muito, muito duradoura. Enfim, e nisso a gente fica. Para qualquer questão, vocês sabem como me encontrar. Aí está meu e-mail, aí está minha página no Twitter, assim vocês me encontram no Facebook, e aí o nosso podcast, obviamente, do lado esquerdo do muro, okay? E vocês podem escutar semanalmente nossas opiniões, minha e do Barquinhas, e nossas análises sobre o que acontece no país. E a gente se encontra no próximo vídeo com o nosso último encontro, que vai tratar de 2009 até 2024, os últimos 15 anos de Israel. Vai ser uma aula longa, que a gente vai ter que falar sobre muitos temas, porque, como é muito atual, está tudo muito fresco ainda, né? E, enfim, e eu espero que vocês tenham gostado, e a gente vai voltar em vários temas que a gente abriu hoje para também debater a realidade israelense atual. Um forte abraço e até a próxima.